E agora a gente fala de um assunto muito importante, a gente pede a atenção de homens e mulheres também, porque elas ajudam muito a puxar a orelha deles. Vamos falar sobre câncer de próstata, saúde masculina, afinal começou a campanha Novembro Azul e a incidência dessa doença é alta. Estima-se que 1 a cada 6 homens brasileiros desenvolvem câncer de próstata. E para falar sobre este assunto aqui com a gente hoje, a urologista a doutora Carla Avelino. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Luiz. Muito obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês para falar sobre um assunto tão importante. Obrigada, gente, que agradece pela sua presença aqui para nos ajudar a esclarecer sobre este assunto que é tão importante, que atinge tantos homens, né? Inclusive, existem alguns fatores de risco que contribuem ainda mais, né, para essa incidência. Quais seriam eles? Isso, os fatores de risco principais é o histórico familiar. É aquele paciente que tem um pai ou irmão que já tiveram câncer de próstata. Além disso, a obesidade, ela também aumenta. A atividade física, ela diminui o risco, a alimentação, então aquela tríade que a gente sempre fala, dieta, alimentação e a atividade física. Mas quer dizer que o fator hereditário, ele é determinante ali, então quem tem um pai ou um irmão que já teve, já deve ficar mais atento? Exatamente, é tanto que nessa população a gente começa 5 anos mais cedo a prevenção do câncer de próstata. Entendi. Doutora, por quê? A gente vê nós mulheres somos muito mais cuidadosas, né? Vamos combinar. Saúde, isso é. Né? Ginecologista, a gente vai com mais frequência. Por que os homens têm essa dificuldade maior? Isso já tem mudado? Tem mudado um pouco, ainda muito pouco, mas assim, você já vê mais o homem ir espontaneamente ao médico. Mas eu acho que isso é cultural, porque a gente é acostumada a ir ao médico desde quando a gente começa a adolescência. Menstruou, já vai ao ginecologista, já faz aquele acompanhamento anual. O homem não, a adolescência, adulto jovem, ele não tem esse costume, esse hábito de ir ao médico. Ele só diz assim, eu só preciso ir aos 40 anos, 45 anos. Mas será que não teria que mudar então a cabeça dos pais sobre isso, né? Isso, exatamente. É isso que a gente está tentando voltar, dizer para o adolescente que ele precisa ir ao médico também, ele precisa dessa orientação que a adolescente mulher também já tem. Então, se ele começar a cultura de que ele precisa ir ao médico desde cedo, talvez a gente daqui a alguns anos não vá falar, homem, 40 anos tem que ir ao médico, porque ele já está isso na cultura dele. E qual seria a importância dessa primeira consulta na adolescência? A questão do descobrir, né? Aquela questão sexual, do descobrimento, do órgão genital, como é que tá, se tá tudo bem, a questão da limpeza. Conhecer, né? O conhecimento que muitas vezes ele não pergunta nem o pai, nem a mãe, vai perguntar ao amigo dele, que também não conhece. Tem vergonha, né? Nessa fase é difícil. E aí fica mesmo só nessa nebulosidade, sem informações concretas. Mas antes de você fazer a próxima pergunta, só também ressaltar a questão das doenças, né? Porque é justamente na adolescência que ele pode começar a vida sexual. Exatamente. A vida sexual, as doenças que hoje em dia, por incrível que pareça, os adolescentes eles não estão se cuidando como deveria. Então isso a gente está discutindo pouco, eu acho que tem que vir mais à tona a discussão sobre preservativo, o uso do preservativo na adolescência, eu acho que realmente isso é um assunto importante. Apesar de tanta informação, né? Então pai e mãe levem, né, os filhos, os meninos também, não é só a gente que tem que se cuidar não, as meninas que tem que ir a ginecologista não, os meninos também precisam ir, isso é muito importante. Eu fico impressionada, assim, porque a gente mesmo, até alguns anos atrás não tinha essa noção e essa consciência. E eu tenho um filho menino e ele também, em breve vai ao médico. Daqui a alguns anos. Olha, a partir de que idade o homem precisa se preocupar, doutora, então, a ir a um urologista? Então, essa criança que faz visitas periódicas, anuais ao pediatra, por exemplo, a partir de que idade ele deve fazer essa primeira visita ao urologista? Quando começa a adolescência, quando começa a questão dos órgãos sexuais já desenvolvidos, eu acho que é sempre importante para ele conversar com alguém que não o pai e a mãe tirem as dúvidas, porque muitas vezes eles têm vergonha. E além disso, a prevenção do câncer de próstata, o rastreamento do câncer de próstata começa aos 45 anos, quem tem histórico familiar, e aos 50 na população em geral. Mas a gente pede sempre para ir na adolescência para a gente orientar com relação a sempre tudo isso. Aí as dúvidas deles eles vão ter desde a adolescência tiradas e eles já têm
de forma natural que ele precisa ir ao médico. E quando você fala adolescência, assim, seria tipo no início da vida sexual ou até mesmo antes? Não, até 10, mesmo 12 anos. anos? Isso, 12, 13 12, anos. 13 anos. Porque depende da criança, né? Você vê que eu Isso. já estou querendo saber marcar a data, eu né? tô percebendo. A consulta 2020. Brincadeira. Porque a adolescência do homem é um pouco mais retardada, a mulher é mais cedo. Entendi. Mas o homem vai começar 14, 15 anos. Muito bem. E aquela questão do medo, né, dos homens, mesmo exame. adultos, do exame, isso aí já mudou também ou continua? Continua, o preconceito. É o preconceito, o preconceito ainda é o maior desafio da gente. É realmente, ainda existe, tá certo? A gente acha, não, estamos no século XXI, isso não existe. Não, existe muito ainda. É mesmo. Mas, graças a Deus, está diminuindo. E eles não sabem o quão isso pode ser, né, é perigoso, porque se não faz o exame, fica difícil de descobrir logo, né? Exatamente, porque o tratamento, ele é, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento. E o índice de cura também é maior. Então, se você tem um diagnóstico precoce, a cura ela vai mais de 90%. Então, é um câncer tratável quando diagnosticado precocemente. Câncer de próstata, De né? Pra gente próstata. deixar bem claro que a gente não... E como é que é esse tratamento, doutora, na maioria das vezes? Na grande maioria das vezes ele é cirúrgico, quando se diagnostica o câncer de próstata. Sendo que o câncer de próstata ela vai depender muito de cada paciente. É um câncer que a gente diz assim, é um casamento do paciente com o urologista, porque cada caso é um caso. A gente discute com o paciente, a gente avalia a necessidade da paciente, as dúvidas. Tem alguns casos que a gente consegue não operar. Então, isso vai muito da discussão médico-paciente. E tem sintomas, assim, que a gente possa identificar facilmente? O câncer de próstata é aquele câncer silencioso, por isso que é o pior de todos. Isso, porque normalmente ele é assintomático. Ele pode ter sintomas? Pode, mas normalmente, a maioria das vezes, ele é assintomático. Mas se tem algum sintoma, qual seria? Aí ele vai ter uns sintomas, mas muito inespecíficos, como alguma dificuldade para urinar, que também pode ter uma próstata crescida, que é uma doença benigna. Então, às vezes, o paciente fica, a gente diz, aí o paciente já pensa logo, não, é câncer. Não, é somente a próstata crescida. Então, uma dificuldadezinha para urinar, pode ter um sangue na urina, então, uma prostatite. Então, assim, são sintomas muito inespecíficos. Por isso, reforça ainda mais a importância, né, de ir no urologista, de fazer esse os exames, anualmente seria isso? Isso, anualmente. A partir dos 50 anos. 50 anos na população em geral e 45 anos naqueles que têm fatores de risco ou na raça negra. A raça negra tem uma incidência maior. Doutora, quando a gente fala em exame de urologista, a gente pensa logo no exame do toque, né? O mais conhecido, mais temido também. Existem outros nessa rotina de A nossa rotina consultas? para câncer de próstata, ela é o PSA, que é um exame de sangue, e o toque. A rotina são basicamente esses dois exames, de rastreamento. O diagnóstico mesmo, definitivo, ele só é feito com a biópsia. Mas a gente não vai rastrear com biópsia em todos os pacientes. A gente vai fazer a biópsia naqueles que a gente suspeita. Ou seja, tem um PSA ou toque alterado. Entendi. Muito bem. Então é isso, doutora Carla Avelino, urologista. Muito obrigada, viu, pelas suas Muito informações. obrigada mais uma vez. E fica esse recado, então, homens, se cuidem, né? Procurem um médico, que é importante realmente fazer esse rastreamento, principalmente se você tem algum caso já na família. Obrigada, Por isso que doutora. é bom, né, doutora, ter o Novembro Azul principalmente, porque só assim todo ano a gente reforça, fala sobre isso, né? Traz a mídia justamente para ajudar na saúde. Exatamente, é importante. Obrigada, doutora. Nada. E olha, a gente tem aqui uma informação quentinha.